Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho, mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho. Fala pessoal, saudações a todos, um grande abraço. Aqui é o professor Vladimir mais uma vez, dessa vez para finalizar a correção das últimas questões do simulado de matemática, certo? O simulado, como já foi explicado, foi questões relativas ou semelhantes aos descritores do SPAES. Então, na questão 18, a gente tem dois trapézios, né? Duas figuras e a informação de que elas já são semelhantes, né? Não é exatamente trapézio, mas quadriláteros. Mas o fato de ser semelhante garante, né, que seus lados correspondentes são proporcionais, né? E aí pede qual é a medida de B e C. Medida BC, essa medida aqui. É nítido, né, que da figura menor para maior foi multiplicado por 10, ou da maior para menor dividido por 2. Eu falei multiplicado por 10, né? Foi multiplicado por 2 quando é para aumentar, né? Esse aqui é 2 vezes maior o lado. Ou dividido por 2 quando é para diminuir. A gente poderia montar a razão de proporção aqui, né? A razão está da maior para menor, de 10 para 5. E esse lado aqui, que é o correspondente de BC, vai estar de 16 para X. Mas isso nem é necessário, né? Porque se aqui é a metade de 16, esse lado aqui tem que medir 8. E a alternativa correta seria a letra A. Mas voltando à proporção, né? Se você desenvolver essa equação aqui, você vai ter 10x de um lado e 5 vezes 16, 80 do outro. Então, o x só vai ser 80 dividido por 10, que também vai dar 8. Então, independente de como você solucione a questão, você vai chegar na mesma alternativa aí para essa questão, que é a alternativa A para 18. O texto da questão 19 vai servir para 19 e para 20. Fala que tem uma curva, uma trajetória descrita por uma bola, né? Pode ser chutada, ela sai do solo aqui no ponto de origem, no 0, 0, e atinge o solo novamente no ponto aqui 100 e 0, de coordenadas 100 e 0. Em um determinado momento, essa bola ela atinge a maior altura, a altura máxima aqui da bola, na vertical, é 10, né? Mas em qual posição, né, ela atingiu essa altura, ou seja, qual é o valor de K para que ele atinja a altura máxima? Por se tratar de uma parábola, né, e aqui seriam as duas raízes da parábola, o 0 e o 100, o ponto médio das duas raízes corresponde ao ponto máximo, o ponto do vértice aqui. Nessa situação, né, a gente teria a média entre 0 e 100, né, 0 mais 100 vai dar 100, dividido por dois valores somados e depois dividido pela quantidade de valores. Isso vai dar 50. K é 50 e a alternativa correta a se marcar seria a letra C. Ainda sobre esse mesmo texto, a questão 20 informa que a equação daquele gráfico, daquela parábola, é descrita por essa expressão aqui, 0,004x vezes 100 menos x. Pede que de outra forma, né, a gente pode reescrever essa equação. E aqui nas alternativas tem várias equações, qual delas correspondem a essa equação aqui, essa função, melhor dizendo, né? Essa função f de x. Bom, você pode distribuir essa multiplicação, né? O 0,004x vezes 100 e o 0,004x vezes x, multiplicar por cada uma das parcelas do parêntese. Na multiplicação por 100, você desloca vírgula, né? Você anda a vírgula duas casas para trás. Então, 0,004, quando a vírgula deslocar duas casas para trás, ela vem aqui, ó, uma, duas, vai ficar bem aqui, ó. E a gente vai ter 0,4 na multiplicação por 100. Então, esse produto aqui vai dar f de x igual a 0,4x. Menos, que é o menos que está aqui dentro do parêntese, 0,004x, esse x aqui vezes esse x, dá x ao quadrado. Essa expressão
Dessa mesma forma que aqui está, né, aparece no item C. 0,4x menos 0, desculpa, item C não. Esquece aí o que é que eu falei. Aparece no item E. 0,4x menos 0,004x ao quadrado. Não sei se só tem um x, não tem x ao quadrado, né? Então a alternativa correta aqui para a questão 20 é o item da letra E. Continuando aí a questão, as questões para 21. 21 diz que um atleta treina todos os dias e para uma maratona, e ele começa correndo uma distância de 2.500 metros, 2.500 metros, e todo dia ele aumenta 400 metros no seu treino, né? Então ele começa assim, no segundo dia ele tem 2.500 mais 400, no terceiro dia ele tem 2.500 mais 800, que é 2 vezes o 400. E assim vai. Pergunta é, qual vai ser a distância percorrida no 10º dia, né? No 10º dia ele vai ter 2.500 mais... eu vou colocar aqui os 3 pontinhos para dizer que eu pulei do segundo para o 10º dia. Bom, é fácil observar que nessa questão, o primeiro dia aqui é 2.500, é como se fosse 2.500, vou até colocar aqui do lado, mais 0, ou 0 vezes 400. Como começou do 0, 0 vezes 400, aqui é 400, é 1 vezes 400, 2 vezes 400, o próximo seria 3 vezes 400 e assim vai. Como vai ser 10 dias eu comecei do 0, o 10º dia vai ser 9 vezes 400, né? Seria 10, né, aqui, se ele tivesse começado do 1, mas lembra que só tinha 2.500, então é evidente que começa aqui é do 0. Então do 0 ao 9 se contou 10 dias. Então vai ser 2.500 mais esse produto aqui, 9 vezes 400 dá 3.600. E quando você soma esses dois valores, aí você tem 6.100 metros. Questão 21, então a letra E é a letra correta da questão 21. Questão 22 apresenta duas figuras, né? Vem informação, não precisa ver informação que elas são semelhantes, porque de fato preservam os mesmos ângulos, né? E são figuras que o próprio desenho dentro da malha dá para perceber que guarda a semelhança entre essas figuras. Por estar na malha, né, também não precisa vir medidas, né? Eu posso comparar a medida de cada segmento aqui da malha com a da outra. O que a questão pede? Pede que você informe na figura menor, que sofreu uma redução da figura maior, né? Então é semelhante por conta disso, a menor é a redução da maior. Sobre a área dessas duas figuras, a gente pode afirmar que tem algumas afirmações sobre a área e só uma delas é exata, né? A primeira diz que a área da maior é o dobro da menor. Cada lado aqui, ó, da maior, ele tem 1, 2, 3, que eu vou apagar que eu fiz um segmento bem aqui, eu devia ter feito no meio, 4, tem segmento 4, e o correspondente na menor só tem 2. Então a razão dos lados, né, é de 1 para 2, certo? Dos lados. Agora a razão da área é sempre a razão dos lados elevado ao quadrado. A razão da área vai ser de 1 para 4. Em figuras semelhantes, a razão de proporção, né, da área das figuras é igual à razão de proporção das figuras, né, elevada ao quadrado. Então a área da menor aqui é 4 vezes menor do que a maior. O lado é que é 2 vezes menor, mas a área, a região interna dessa figura aqui, é 4 vezes menor
do que a região interna dessa figura maior aqui. Então fica como alternativa correta a letra B, que diz que a área da maior é o quadruplo da área da menor, certo? Passando para a questão seguinte. E aí na questão 23 a gente tem que uma escola tem 1.500 alunos, sendo 900 do sexo masculino e 600 do sexo feminino. Qual é a porcentagem de alunos do sexo masculino em relação ao total de alunos da escola? Então tem 900 do sexo masculino e o total é 1.500 alunos. Então qual a razão ou qual a relação? É só você expressar essa fração aqui como porcentagem, né? Você pode simplificar os zeros e aí vai ficar 9 para 15. Você ainda pode simplificar por 3, o 9 por 3 é 3 e o 15 por 3 é 5. Vai ficar 3 para 5. Quando você dividir vai dar 0,6, que em porcentagem, né? Isso é equivalente a 60%. O item correto então é a letra D. Na 24, informa que uma lanchonete vende sucos em copos de 500 ml e o preço é R$5, né? E que por causa da demanda elas vão comprar um copo maior. E esse copo maior ele vai vender na lanchonete copos que tem 200 ml a mais. Você vai ter 200 ml a mais, então vai ser um copo de 700 ml. Se o preço segue a mesma proporção, qual vai ser o preço desse novo copo, né? Desse copo a ser vendido com suco, né, nessa lanchonete? Então a proporção que eu tenho aqui é que o suco no copo de 500 custa R$5. A pergunta é o suco no copo de 700 ml vai custar quanto? Bom, como a proporção é direta, né? Quanto mais suco, mais você tem a pagar, você pode pensar o seguinte: quanto é que custa no de 100? Do de 100 ml? Quanto é que vai ter que custar se tivesse um copo com 100 ml? Bom, de 500 para chegar a 100 você divide por 5. Então para saber o valor, basta pegar esse valor aqui e dividir também por 5. Um copo de 100 vai custar R$1. Então, no copo de 700, de 100 para chegar em 700, você multiplica por 7. Para saber o valor, é só pegar esse número, esse valor que tem aqui no dinheiro e também multiplicar por 7. Então, de 700 custa R$7. Talvez você nem precisasse armar a conta assim. É intuitivo a partir do modelo, né? A partir do momento que você lê a questão, você saber o item correto. Muitos marcaram, né, um parênteses aqui, o 2. Porque ao ler a questão, perceberam em algum momento os 200 ml aqui, mas não entenderam o que a questão pedia. Esses 200 ml era a mais, quanto seria adicionado aos 500 que já tinha. Então, a questão aqui, o item correto na verdade é o D, a letra D, e R$7. Bom, 25 e penúltima questão, né? Estamos terminando aí nossa correção do simulado. Na 25 diz que um eletricista cobrou R$20 para um serviço de 4 horas. Se mantivesse essa mesma proporção, quanto é que ele vai cobrar para um serviço de 6 horas? Mesma ideia, né? Aqui está o valor, R$20. E aqui está outra grandeza, 4 horas. Eu quero saber quanto é que ele vai cobrar. Por exemplo, eu não sei quanto ele vai cobrar no serviço de 6 horas. Mas antes de fazer o serviço de 6 horas, eu posso fazer o de 1, né? Então, no serviço de 1 hora, se ele mantiver a mesma proporção, menos tempo, mais barato é o serviço. No serviço de 1 hora, de 4 para chegar em 1, você tem que dividir por 4. Então, o valor aqui, eu botei, foi 200, mas é R$20. O valor aqui em reais também vai ter que ser dividido pela mesma proporção, por 4. E aí o valor do serviço em reais por 1 hora, você paga 5, que 20 dividido por 4 é R$5. Bom, para saber quanto é que aí você paga em 6 horas, de 1 para chegar em 6 você multiplica por 6.
E aí o 5 também deve ser multiplicado pelo mesmo valor, por 6. 5 por 6 dá 30. Então, um serviço de 6 horas custa R$30. Não tem correto, letra D de novo. Muitos dos alunos fizeram questões assim sem precisar rascunho nenhum. É que eu considero, né, que alunos dessa forma eles sejam bons de lógica, né? Eles, a partir da leitura eles conseguem deduzir o que a questão pede. Mas é lógico, é preciso ler atentamente, né, para extrair as informações possíveis. Na última questão fala que uma pedra é atirada para cima e atinge uma altura H. Essa altura está em metros e o gráfico abaixo descreve a função, né, do tempo, né, em segundos, né? Então está aqui a altura que a pedra atinge e aqui está o tempo transcorrido depois de se lançar a pedra. Qual foi o instante que essa pedra atingiu a altura máxima, né? A altura máxima está aqui no próprio desenho do gráfico, é essa daqui. De novo, eu tenho uma parábola, né? Tenho os pontos que tocam o eixo X são as raízes da parábola. E aí, para achar a altura máxima, basta fazer o ponto médio, né, dessas duas raízes. Se aqui começa no 0 e termina no 10, o ponto médio é 0 mais 10, mais 0 mais 10 dá só o 10 mesmo, dividido por 2. Isso me dá que o tempo na hora que atingiu a altura máxima aqui foi 5 segundos. E é a alternativa B. A gente finaliza a correção do nosso simulado. Queria parabenizar os terceiros anos, né? Nesse simulado deu para observar muitas notas boas, né? Muitas notas boas mesmo, né? E deu para perceber que não teve um padrão na resposta, né? Excluindo essa parte da cola, da pesca. Eu quero parabenizar a todos que se esforçaram para fazer, né? Isso mostra o quanto vocês são capazes, né? Eu sempre acreditei bastante em meus alunos e sei que com certeza, né, que quando eles querem de fato fazer alguma coisa, eles conseguem fazer. Então vamos para cima, pessoal, até um próximo vídeo. Espero que essa mesma vontade seja repetida na prova oficial do SPAES. Grande abraço a vocês e até a próxima.